Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para aprendermos da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos guiar, nos orientar, nos dar sabedoria, Deus, repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que vem para nos dar dúvida, Deus, para tirar o nosso foco de Ti, Senhor. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, meu Pai, repreendendo em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Todo impedimento, meu Deus, toda barreira, meu Pai. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, a nossa família, meu Pai, e pedimos, Deus, fica conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e nos dê discernimento da Tua palavra, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje, o título dela é Os Cônjuges e Suas Responsabilidades. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 ao 25, que diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. E vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Então, esse título que nós lemos fala a respeito de como deve ser, né, o comportamento do marido, da esposa, dos filhos, dos pais e dos servos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o marido e a esposa, né? Sobre os cônjuges. E aí a gente vê que o que o Senhor diz aqui através da palavra dele? Que o marido deve amar a sua esposa. E diz que a esposa deve estar sujeita ao seu marido e deve respeitar o seu marido. A palavra do Senhor também diz isso. Então, tendo como base o texto bíblico, nós vamos ver hoje, né, o que é a responsabilidade do marido e o que é a responsabilidade da mulher. E como eu disse desde a primeira aula, é muito importante a gente estudar, a gente entender o que a Bíblia diz. Porque nós sabemos que o mundo, especialmente nos últimos anos, tem feito um ataque muito forte à família. Então, tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é bíblico, o mundo está atacando como se fosse negativo, como se fosse uma coisa ruim. E nós sabemos, através da palavra de Deus e através da história também, que não é ruim, né? Que aquilo que a Bíblia diz que é certo, é bom, né? É o melhor para a humanidade, é o melhor para a sociedade, para as famílias e para as nossas vidas. E nós nunca podemos duvidar daquilo que a palavra de Deus diz. E eu vou falar isso mais uma vez, porque nós que somos cristãos, nós escolhemos acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Então, não importa o que o mundo diz, a gente vai ficar com o que está escrito na palavra de Deus, amém? E esse cenário que nós estamos vivendo, né, de ataque àquilo que é tradicional, de ridicularização, aquilo que é bíblico, aquilo que é cristão, aquilo que é de Deus, acaba causando uma certa confusão. E isso tem produzido várias crises de identidade em vários aspectos da vida humana. Porque, afinal de contas, quais são as responsabilidades do marido e da esposa? Qual é o papel, né, do cônjuge? E isso está ficando muito confuso nos nossos dias atuais. E essa confusão causa insegurança, causa incerteza, causa diversos males. É por isso que é importante a gente aprender e a gente conhecer. E aí o primeiro tópico diz assim: casamento, pessoas aliançadas pelo amor. Como nós já falamos na outra aula, o casamento, né, junta duas pessoas
que têm bagagens culturais diferentes, que têm educação diferente, que foi criado num lar diferente. E aí essas duas pessoas se unem e vão viver juntas, formando um novo lar, né, uma nova família. Mas eles fazem um pacto, uma aliança de amor, né, de fidelidade, de companheirismo, de mutualidade. E só é possível essa convivência por causa dessa aliança em amor. E a gente às vezes acha que amor é sentimento. Mas amor não é sentimento, amor é decisão. A Bíblia diz que nós devemos amar, né? Amar a Deus, amar ao próximo, amar até os nossos inimigos. Então, nós não precisamos sentir amor. Nós decidimos amar e aí a gente vai ter comportamentos de quem ama. E no casamento é assim também. Porque, gente, você colocar duas pessoas criadas de maneira diferente, é claro que vai ter conflitos. E se não for o amor que um cônjuge sente pelo outro, é muito difícil de dar certo. Então é uma decisão, né? O casal tem que decidir permanecer casado, tem que decidir que um vai amar o outro e que eles vão viver juntos e que eles vão fazer dar certo. Amém? As garantias dos meus direitos. Todo pacto, toda aliança carrega consigo a concepção de direitos, mas também de deveres. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que Deus ele fez alianças, né, com o povo dele. Fez aliança com Abraão, né, fez aliança com Moisés. Então, assim, foram sendo feitas várias alianças na Bíblia. A gente vê isso. E essas alianças sempre davam direitos, mas também traziam responsabilidade para a vida das pessoas. Então, a aliança é isso, né? Envolve tanto direitos quanto responsabilidades. E no casamento não é diferente. Então, o marido e a esposa possuem direitos, mas também possuem deveres. E quando esses direitos são negligenciados, os conflitos começam a aparecer e a ganhar força dentro do relacionamento. E uma coisa, a gente até falou isso na outra aula também. Quando os dois, eles são uma só carne, a gente tem que entender que o outro é a minha carne também. Então, tudo que eu faço de ruim para o outro, eu estou fazendo de ruim para mim. Então, dentro de um relacionamento, né, especialmente no casamento, não cabe vingança. E a gente vê muito isso, né, nos casais. Às vezes a gente vê até em filmes, né, em séries de TV, em novelas. Então, quando um dos cônjuges erra, o outro acha que tem o direito de se vingar, né? E a gente sabe que isso só vai piorar a situação, né? E quando acontece, né, esse tipo de comportamento de vingança, acaba aumentando os conflitos, as dificuldades e os traumas. As realizações dos meus deveres. Então, é muito triste quando a gente percebe que casais insistem em viver sem honrar os seus cônjuges, né? Como se fossem solteiros, deixando de dar satisfação um ao outro, deixando de cumprir com as suas responsabilidades, com princípios fundamentais do casamento, inclusive no que diz respeito à fidelidade, inclusive no que diz respeito ao relacionamento íntimo do casal. Então, nós temos que conhecer e entender aquilo que a Bíblia fala e que a Bíblia ensina. E a Bíblia exorta, né? A Bíblia ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, olha só como deve ser o amor, né, do marido pela sua esposa. Deve ser igual ao amor de Cristo pela sua igreja. E aí quando a gente começa a pensar do amor de Cristo, né, um amor tão grande que ele deu a sua própria vida, né, em função para salvação, para libertação da igreja, né? E aí em contrapartida, a esposa, ela é orientada a oferecer voluntariamente a sua submissão. Mais na frente, eu vou falar sobre essa submissão e nós vamos entender que isso não é algo ruim, né? Isso é algo bom e demonstra o cuidado de Deus com as mulheres. O próximo tópico fala sobre responsabilidades do homem.
E a palavra responsabilidade vem do latim responsus e significa qualidade de quem é responsável, obrigação de responder por atos próprios ou alheio ou por uma coisa confiada, ou seja, é a garantia da resposta ao compromisso assumido em um acordo ou pacto. Trocando em miúdos, né, falando mais claramente, é a responsabilidade do marido, é o direito da esposa e vice-versa. Então é importante a gente ressaltar mais uma vez que o amor deve ser o solo fértil onde os frutos do casamento são cultivados, o homem e o exercício da liderança. O movimento feminista, ele apregoa a liberdade, a independência, né, em todos os aspectos e se opõe veementemente ao princípio bíblico da liderança masculina no relacionamento. A gente precisa ter clareza sobre duas coisas quando a gente ouve falar, né, de movimentos feministas, dessas teorias, dessas coisas que eles defendem. A igreja está pautada nas escrituras, como eu já disse, né? Nós acreditamos na palavra de Deus. Logo, o que deve prevalecer entre os cristãos são os ensinamentos bíblicos escritos na Bíblia. E outra coisa, a gente não pode confundir liderança com autoritarismo. Eu já falei isso outras vezes, e tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Então, se Deus diz que o homem, né, foi feito para liderar, que ele é o cabeça, é porque isso é algo bom. Deus não ia submeter os seus filhos a algo ruim, a algo que fosse prejudicá-los. E a gente tem que fazer essa diferença, né, de liderança, de autoritarismo. Quando a gente fala de líder, né, num ambiente empresarial ou em qualquer outra coisa, o que é o líder? É aquela pessoa que tem a capacidade de incentivar os outros, de motivar, de arrastar, né, de guiar aquelas pessoas. As pessoas, elas querem fazer aquilo que aquele líder diz que elas têm que fazer. Por quê? Porque as pessoas confiam no líder e porque as pessoas acreditam no líder. Mas, ao mesmo tempo, o líder, ele tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque ele vai estar influenciando uma quantidade de pessoas, ele vai estar liderando, e se ele errar, ele vai acabar prejudicando essas pessoas que estão sendo lideradas por ele, que estão sendo influenciadas por ele. Ou seja, o líder, ele tem um peso maior, ele traz uma carga maior. Então, quando Deus diz que o marido deve ser o líder, que o marido é o cabeça, ele está tirando de cima da mulher um peso e está colocando essa responsabilidade sobre o homem. E aí, a gente tem que levar em consideração algo que a Bíblia diz sobre a criação da mulher. Quando Deus foi criar a mulher, o que é que ele fala? Far-lhe-ei uma companheira, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, é a Bíblia que está dizendo, gente, é o contexto da criação. Quando Deus criou a mulher, foi para ajudar o homem, né? Deus criou a mulher para o homem. Deus criou a mulher em função do homem. Quem que Deus criou primeiro? Foi o homem. Só que Deus viu a necessidade do homem ter uma companheira e que essa companheira ajudasse esse homem. Ou seja, o homem estava precisando de ajuda e Deus criou a mulher para ajudar esse homem. Não foi o homem criado para ajudar a mulher ou para fazer companhia para a mulher. A mulher foi criada para fazer companhia e ajudar o homem. É a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. É a Bíblia, é a palavra de Deus, diz assim, ensina assim, e nós como cristãos devemos entender e acreditar dessa maneira. E além de criar a mulher para ajudar o homem, para ser uma companheira, qual era a necessidade também do homem? Acabar com a solidão do homem, porque ele estava só, e permitir a perpetuação da espécie. Então, usando as palavras da Bíblia, da criação, a mulher foi criada para ser companheira do homem e para ajudar o homem. Não é para ser escrava, não é para ser empregada. Então, submissão não tem nada a ver com isso. Só o que acontece? Muitos homens que não vivem de acordo com os princípios bíblicos ou que deturparam aquilo que está escrito na Bíblia, eles acabaram tratando as mulheres de uma maneira que Deus não se agrada.
de uma maneira autoritária, de uma maneira dominadora, de uma maneira que não é o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia diz que tem que amar como Cristo amou a igreja. E a gente sabe que existem homens que são violentos, que são agressivos, e muitas vezes eles agem dessa maneira porque eles dizem isso, que eles são cabeça, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que obedecer. Submissão não tem a ver com aceitar a violência, com aceitar a agressão, com aceitar maus tratos. Não tem nada a ver com isso. Amém? Então não confundam as coisas. Agora a gente vai falar sobre as qualidades da liderança paterna. Então a gente pode afirmar que liderança é fruto da autoridade, a qual se manifesta em proteção, promoção, provisão, ordem, coesão e liderança. Então, o termo líder vem do inglês leader, ele está relacionado ao sentido de dirigir, conduzir, chefiar e comandar. O vocábulo autoridade, do latim auctoritas, que significa ordem, opinião, influência. Então, é preciso autoridade para exercer liderança, e a gente vai ver como é essa liderança e como é essa autoridade. Primeiro, proteção. Então, toda autoridade provém de Deus. E quando Deus concede autoridade a alguém, ele deseja que esse líder proteja os seus liderados. Então, o homem é responsável por promover a proteção, né? Por cuidar dos seus liderados. Então, o homem, o marido, ele tem que proteger a sua família, né? Ela é o alvo principal dos seus cuidados. Promoção. Ele tem que usar essa autoridade dele para buscar a promoção, a elevação, a melhoria dos seus liderados. Então, o homem, ele tem que possibilitar condição para que os membros da sua família, eles cresçam em todas as áreas, para que eles melhorem, para que eles evoluam, né? A palavra de Deus diz que a esposa deve ser como videira frutífera e os seus filhos como rebentos de oliveira. E o homem, eles têm que estar capaz, né, de promover isso. A provisão. Hoje em dia, a gente sabe que a mulher, ela está inserida no mercado de trabalho. Até porque, com a modernidade, com o capitalismo, o custo, os gastos aumentaram. Hoje em dia, as pessoas, elas precisam de muito mais coisas para viver, né? Então acaba se tornando mais caro. Então, para aumentar a renda familiar, a mulher acabou indo para o mercado de trabalho. Mas, segundo a Bíblia, a responsabilidade da provisão é do homem, né? Lá no Éden, as ordens para lavrar e cuidar do jardim foram para o homem. Então, ele deve comer do trabalho de suas mãos. Amém? Então, a responsabilidade da provisão é do homem. Por mais que a mulher trabalhe, por mais que a mulher ajude, ele tem que ser o cabeça, né, o responsável, tomar a frente com relação a isso. Amém? Ordem. É impossível que haja progresso sem o estabelecimento da ordem. Então, a ordem é que possibilita a organização para uma convivência sábia, abençoada. As ordens, elas devem ser claras e, sobretudo, fruto do diálogo entre os membros da família. E cabe ao homem, cabe ao marido a condução desse processo. Coesão, isso aqui é muito importante. Por quê? Uma família dividida não subsiste. A Bíblia fala sobre isso com relação, Jesus falando, né, com relação ao diabo, né? E ele diz assim, que um reino dividido não subsiste. E até o diabo sabe disso. Então, não pode existir divisão dentro da casa, dentro da família. Por quê? Porque se isso acontece, é o início da queda, é o início do fim. Inclusive, é assim que o diabo age hoje em dia na sociedade, dividindo as pessoas. Então, ele coloca homem contra mulher, coloca pai contra os filhos, filhos contra os pais, patrões contra o empregado, empregado contra o patrão. E essa divisão causa conflitos e impede o crescimento, a evolução, o desenvolvimento.
Amém? Então essa divisão, esse tipo de disputa não deve acontecer jamais dentro da família, especialmente entre marido e mulher, né? E hoje em dia é cada vez mais comum isso, uma competição, sabe? De quem é melhor, de quem é mais forte, de quem pode mais, de quem decide mais, né? De quem manda, de quem obedece. Então assim, esse conflito, essa divisão é o que tem acabado com muitos casamentos nos nossos dias atuais. Outra coisa, liderança. Dar diretrizes com o intuito de nortear a família em direção ao sucesso e à consolidação do relacionamento com Deus passa pelo poder da liderança do homem. Então, olha só, gente, a gente vê aqui toda a responsabilidade, né, toda a atribuição que Deus dá ao homem. Por isso que é muito importante que o casal, né, esteja diante de Deus, né, em oração, em comunhão com o Senhor, né, buscando a presença de Deus. Muitas vezes a gente percebe que é mais a mulher, né, que está buscando ao Senhor, que é mais de oração. Não é a regra, né, mas assim, é mais comum que a mulher busque mais. Mas assim, é importante que os dois estejam diante do Senhor, que os dois busquem, que os dois orem juntos, que os dois realizem cultos domésticos, né? Façam jejuns e propósitos, né? Colocando diante de Deus o casamento, pedindo sempre sabedoria, direção, orientação, porque assim, são tantas dificuldades, são tantos desafios que somente com o auxílio de Deus a gente consegue vencer, né? Essas batalhas, essas dificuldades. O outro tópico fala sobre as responsabilidades da mulher. E eu disse lá no começo que hoje em dia a sociedade, ela está atacando tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é bíblico. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre as responsabilidades da mulher, né, como a mulher deve se comportar na sua família, na sociedade de uma maneira geral. E o diabo, eu digo que é o diabo sim, porque é o diabo, ele levantou filósofas para desenvolverem esse movimento feminista que ataca tudo que é bíblico, que é cristão, com relação ao mundo feminino, com relação às mulheres. Então, para as feministas, é horrível você ser feminina, né? Você tem que ser uma mulher masculina. Você tem que ser uma mulher que se veste como um homem, né? Você não pode se arrumar, você não pode ter vaidade, você não pode ser frágil, você não pode ser emocional, você tem que ser forte como um homem. Por quê? Porque elas dizem que se você for fraca, se você for feminina, isso é o que o universo machista, autoritário quer, né? Que você seja assim. Essa é uma imagem construída pelos homens para poder dominar as mulheres. E que as mulheres não precisam ser assim. E a gente vê cada vez mais mulheres se tornando masculinas, achando que elas precisam ser sim como homens, né? Que elas precisam enfrentar tudo, que elas precisam fazer tudo, que elas precisam dar conta de tudo. E eu já disse isso em outra aula, isso traz um peso muito grande para a mulher. Amém? Essa filosofia do feminismo, ela tem ela tem alcançado cada vez mais mulheres, principalmente jovens, inclusive dentro das igrejas, né? Meninas, né, adolescentes, jovens que se dizem cristãs, defendendo o que defende esse movimento feminista, que é totalmente antibíblico e anticristão. Então nós temos que ter muito cuidado, gente. Como eu disse, nós mulheres, a gente não tem que aceitar violência nem agressão, mas ser mulher não tem nada a ver com isso. Você se relacionar com um homem não quer dizer que você vai ser violentada, que você vai ser agredida, nada disso. Você tem que se relacionar, existem muitos homens bons, né? E esses homens violentos e agressivos, eles não são a maioria. E aí, quando você vai se relacionar, você tem que procurar, você tem que escolher um homem bom, né? Nós precisamos pedir ajuda para Deus, precisamos ver o comportamento, precisamos conversar, porque muitas coisas a gente vê no dia a dia, a gente vê nas atitudes, nas palavras. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, mas nós não podemos nos deixar influenciar
por essas teorias mundanas e diabólicas, sim, que querem destruir a mulher, que querem destruir a família, que querem destruir a sociedade. Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, quais são as responsabilidades da mulher? Como eu disse, quando Deus criou a mulher, o que ele falou? Far-lhe-ei uma companheira que lhe seja uma ajudadora idônea, e não dominadora, né? Uma ajudadora, uma companheira, alguém que vai estar ao lado. Não é uma escrava, é alguém que vai ajudar, né? Alguém que vai auxiliar, que vai ajudar nas conquistas, né? Que vai ajudar nos conselhos, que vai ajudar no dia a dia, em todas as coisas. Então, da esposa, exige-se isso, né? Que ela seja uma ajudadora, que ela auxilie o seu marido e não que ela fique competindo com ele. Amém? A Bíblia fala também, nós até lemos isso, que a mulher deve ser submissa. E eu disse que ia falar sobre isso e é agora que eu vou falar. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, né? Quando Deus ensina esse princípio através da palavra dele, ele está preocupado com a mulher. Por quê? Quando Deus diz que a mulher deve se submeter à missão do homem, que ela deve ajudar o homem, ele está tirando da mulher o peso, a responsabilidade, né, de liderar, a responsabilidade de tomar as principais decisões e as mais importantes. Não quer dizer que ela não vai participar das decisões. É muito importante que o casal converse, né? O marido e a mulher. Ela participa sim, ela dá ideias, ela dá sugestões, ela dá conselhos e muitas vezes os conselhos das mulheres, eles são tão bons que os maridos escutam e fazem aquilo que a mulher quer, né? Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade maior, ela tem uma percepção maior das coisas, né? Então, ela tem esse poder de poder ajudar dessa maneira. Então, quando Deus fala que a mulher deve ser submissa, ele está preservando a mulher desse peso, dessa responsabilidade de ser a líder, de ser a que vai tomar conta, de ser a que vai tomar as decisões. Mas, quando a mulher aceita submeter ao homem, como diz a palavra de Deus, ela está dizendo o quê? Que ela confia em Deus e que ela acredita que Deus vai fazer o melhor para a vida dela, que Deus vai cuidar dela. Amém? E outra coisa, tem muitas situações que a mulher fica sozinha para cuidar da família. Às vezes o marido morre e ela fica viúva e ela tem que cuidar da sua família. Às vezes o homem arruma outra mulher e sai de casa e ela tem que ficar sozinha, porque muitas vezes quando o homem sai de casa, ele abandona a família, ele abandona os filhos, ele não quer mais ter a responsabilidade nem financeira e nem de pai. Não são todos também, como eu disse, né? A gente não pode generalizar. Mas alguns fazem isso, eles simplesmente abandonam as suas famílias. Eles constituem uma nova família e abandonam a sua primeira família. Acontece. Quando isso acontece, a mulher tem que assumir essa responsabilidade. Ela dá conta? É claro que ela dá conta, né? Ela consegue criar os seus filhos, ela consegue sustentar. E a gente vê muitas mulheres que criaram a sua família sozinha e têm filhos maravilhosos, né? Filhos cristãos, honestos, responsáveis, trabalhadores, conseguem criar uma família muito bonita, né? Por quê? Porque Deus dá para a mulher essa capacidade, mas é mais pesado. Não é muito mais fácil, muito mais leve você criar uma família com ajuda do que você criar sozinha? Com certeza. A mulher dá conta de fazer isso sozinha? Dá, mas é mais pesado, entendeu? Não estou dizendo que a mulher não dá conta, a mulher dá conta sim, porque a mulher, ela é forte, né? A mulher, ela é guerreira, a mulher é mãe, né? Ela quer ver o melhor dos seus filhos, então ela se esforça, ela faz aquilo que for necessário e ela dá conta, mas o peso é maior, é muito mais cansativo. Você tem que trabalhar sozinha para sustentar a sua casa, você tem que educar sozinha os seus filhos, você não tem com quem dividir a responsabilidade, né? Você toma uma decisão e se aquela decisão depois você viu que não foi a melhor decisão, você tomou ela sozinha, você não pode nem colocar a culpa em ninguém, né? Porque você não tem quem colocar a culpa, foi você e você. Então, assim, é mais pesado, mas a mulher dá conta? Sim, a mulher dá conta. Outra coisa que é a responsabilidade da mulher, a administração do lar.
Lá em Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, né? E a mulher virtuosa, quando você vai ler, ela faz milhares de coisas. Por quê? Porque por mais que a mulher trabalhe fora, a administração da casa é responsabilidade dela. Até porque ela tem mais habilidade para isso, né? Então, assim, observa dentro da casa. Para quem que as pessoas perguntam quando elas querem achar uma coisa? Os filhos e o marido. É para a esposa. Ah, meu bem, onde está essa blusa? Ah, mãe, onde é que está esse sapato? Onde está minha mochila? É porque é para a mulher que ele pergunta, é para a mãe. Então, assim, essa administração, mesmo que a mulher tenha também alguém que ajude, né, uma secretária que vai ajudar na sua casa, ela que tem que estar olhando, está fazendo direito, né, está cuidando das coisas. Então, assim, essa responsabilidade da administração é da esposa. E uma outra responsabilidade que é dos dois é a questão do relacionamento sexual, né? A Bíblia fala que não vos priveis um ao outro. Então, isso é tanto direito quanto dever. O casal, né, precisa ter esse momento de intimidade, né, de relacionamento íntimo, e isso não pode ser negado, nem por parte do marido e nem por parte da esposa. É importante para o casal, para ter intimidade, para ter comunhão, e muitas vezes, né, as igrejas não falam muito sobre isso, mas é importante, né, que o casal cristão, que o casal de uma maneira geral, eles tenham esse relacionamento íntimo, né? Um não pode privar o outro, amém? E a Bíblia fala sobre isso, né? Tem Antigo Testamento falando sobre isso e tem o Novo Testamento também falando sobre isso. Então é algo que é importante para o casal e que é responsabilidade dos dois, né? Direito e dever dos dois, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Senhor formou o homem com capacidade de pensar, de refletir e de analisar, e deu a ele o livre-arbítrio, a fim de que escolhesse a sua própria trajetória de vida. Todavia, cada um responderá por suas decisões e escolhas. Ao determinar mandamentos e leis, Deus desejou proporcionar vida e felicidade nele. A propósito, ele sabe o que é melhor para cada pessoa, pois é o Criador. Portanto, vale a pena cumprir o papel estabelecido por Deus. Amém? Como eu disse lá no começo, nós que somos cristãos, nós escolhemos acreditar no que está escrito na Bíblia. Então, se a gente acredita, a gente obedece. Por quê? Porque o que está escrito na Bíblia é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. E se Deus está falando, é porque é bom, é porque é o melhor para todos nós, né? É melhor para as nossas vidas. Então, a gente tem que confiar em Deus. Quando a gente escolhe fazer a vontade do Senhor, quando a mulher escolhe se submeter ao seu marido, honrar, respeitar, quando o marido escolhe amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, eles estão obedecendo a palavra de Deus. E quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, Deus nos abençoa, né? Deus derrama sobre nós a sua bondade, a sua fidelidade, as suas bênçãos. Então, assim, nós temos que escolher confiar em Deus. Quando a gente obedece aquilo que está na palavra de Deus, por mais que o mundo diga que isso é ultrapassado, que isso é antiquado, né, que isso não é bom, nós temos que escolher fazer aquilo que Deus diz que é o certo, porque com certeza Deus vai nos honrar e vai nos abençoar. Amém? E para mim, assim, né, que sou recém-casada, eu aprendi demais, né, estudando para dar a aula, né, para expor esse conteúdo para os irmãos. E eu espero que os irmãos também tenham aprendido, né, e que compartilhem com outras pessoas, né, para que possa abençoar mais vidas. Amém? Então, essa é a aula de hoje e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.